Oi, gente. Muita gente acha que fazer jejum é simplesmente ficar sem comer, mas a gente se perde bastante nessa questão. Porque você pode muito bem ficar o dia inteiro sem comer e ainda assim não ter feito jejum. Então, eu vou trazer um versículo aqui sobre o jejum, de Mateus 6, 17 e 18. Mas quando você jejuar, perfume a casa e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto, e seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Isaías 58:6. O jejum que me agrada não é este: quebrar as correntes da injustiça, desfazer as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Bom, vou trazer só esses dois e vou dar uma pincelada sobre esse assunto, porque eu acredito que às vezes não é explicado detalhadamente, e a gente que está dentro da igreja muitas vezes quer fazer o jejum e acaba fazendo do jeito que acha que é para fazer, e como eu falei, a gente às vezes fica o dia inteiro de jejum e não fez jejum. Por quê? O jejum, primeiro que uma coisa que eu aprendi e eu levo pra minha vida é que o jejum ele não é barganha. Então você não vai fazer jejum para que Deus te traga uma resposta. Você não vai fazer jejum para que Deus faça o que você quer. Tipo, ai Deus, eu vou fazer jejum pra você me dar esse emprego. Ai Deus, eu vou fazer esse jejum para que essa pessoa fique comigo. Eu vou fazer jejum para que eu receba uma mensagem, sabe? Essas coisas assim. Não. Primeiramente que não é isso. Nessa questão, o jejum significa você se aproximar de Deus, para que você fique mais suscetível a escutar a voz de Deus, para que você consiga, tipo, dizer não para sua carne, mostrar autocontrole da sua carne, para que você consiga escutar Deus, escutar o Senhor. Outra coisa também é que a gente precisa orar, né, em relação ao jejum. Eu entendo, assim, que muitas vezes a gente faz o jejum e tá, ao mesmo tempo tá trabalhando, tá fazendo outras coisas, então não tem como a gente fazer o jejum e todo o tempo do jejum a gente ficar parado lendo a Bíblia, orando. Tudo bem, mas você precisa fazer esse jejum e conforme o que você tá fazendo no dia a dia, você colocar em intenção, né? Primeiro que quando você começa o jejum, você já fala com Deus, né? E mostra pra ele que você tá começando no jejum, fala com ele, explica, fala que você quer se aproximar dele, que ele fale com você nesse tempo, que a voz dele fique mais audível pra você nesse tempo. E durante esse tempo de jejum, você precisa reforçar isso, né? Às vezes, se tiver um tempo, pegar a Bíblia, ler, ficar em oração. Se não der, beleza, mas sempre que lembrar, falar, olha, Deus, ou principalmente quando a fome vir, quando você sentir fome, ou eu ultimamente tenho feito jejum de refeições, né? Pastores dizem que se você faz um jejum apenas de alguma coisa, tipo, vou tirar só o refrigerante, vou tirar só o café. Uns pastores mais, assim, incisivos dizem que mais, aí vai de você, o que você quer fazer como jejum, tá? A gente tem 3 tipos de jejum. Vou lembrar os nomes certinho, mas é um que você só fica na água, uma refeição, um alimento, uma coisa assim, gente, não vou lembrar. Não tenho tanto conhecimento assim, mas assim, o intuito desse vídeo é explicar que você não pode fazer jejum querendo uma resposta específica de Deus. Você tem que fazer simplesmente com o intuito de se aproximar dele. Você tem que fazer simplesmente com o intuito de se aproximar dele.
o intuito de você escutar a voz dele. E uma coisa também que era isso também que eu queria falar. Acho que muitas vezes a gente tá dentro da igreja, a gente é cristão e a gente não pratica o jejum. E é claro que não é algo, tipo, até você entender e ter conhecimento da grandeza do jejum, você não vai querer fazer, né? Porque, como a gente conversou, abdica da sua carne. Você tem que matar a sua carne, você tem que matar a tua vontade, a tua fome, dizer não pra ela, pra que você faça esse jejum. Então, é claro que você não vai querer. Mas, ultimamente, eu tenho visto o quão não é gratificante, mas, tipo, quanto é recompensador você fazer o jejum. E eu vou te falar que na maioria dos jejuns que você vai fazer, você vai achar que não aconteceu nada. Tipo, porque nesse caso você tá tentando tomar uma decisão ou algo assim do tipo, você não vai receber algo. Claro, pode acontecer, mas você não vai receber algo nítido assim em relação àquilo que você estava querendo decidir. Pelo menos eu nunca recebi. Mas cada vez que você faz um jejum, você se aproxima mais de Deus, mesmo que você não perceba. Mas é um sinal de obediência e um sinal de rendição, tipo, Senhor, eu abdico da minha carne, Senhor, eu abdico da minha vontade, porque eu quero cada vez ficar mais perto do Senhor. Então, que vocês pratiquem o jejum, sabe? Se você nunca fez o jejum, então começa fazendo com algum alimento. Tipo, você come pão toda hora, tira o pão. Beleza. Você vai ver que vai chegar uma hora que você vai acostumar a ficar sem pão. Tá bom. Ficou sem pão, tal, beleza. Daí, você começa a mudar. Terminou aquele jejum, muda. Faz um dia. Eu vou fazer do café da tarde. Porque, café da tarde não é o certo, tá, gente? Não é o certo você fazer de uma refeição ou de algo que pra você não vai fazer diferença. Talvez esse jejum você faça e não se aproxime de Deus tanto quanto você imaginou. Por quê? Porque você não tá abdicando de algo que faz diferença pra você. Você tá abdicando de algo que você já queria parar. Por exemplo, ai meu Deus, tô muito gorda, eu quero parar de comer chocolate. Você tá tirando chocolate porque você quer ficar mais magra, porque você quer parar de comer chocolate. Mas não porque você tá escolhendo chocolate, porque é algo que, claro, né, provavelmente é algo que você gosta, mas assim, tá vendo que o intuito é diferente? Você tá querendo tirar o chocolate porque ele tá te afetando na sua vida, vamos dizer assim. Mas não porque você tá decidindo algo, eu vou fazer um jejum para Deus, para me aproximar de Deus. O seu intuito principal é o quê? Porque o chocolate não faz bem e tal, pela saúde. Então a gente tem que pensar nisso também. Claro, Deus, o Senhor nunca vai querer que você coloque a sua saúde em risco para fazer um jejum. Tipo, você tá anêmica, né? Tá ali com o ferro baixo, com as hemoglobinas baixas, vai fazer um jejum. Beleza, você pode fazer. Mas se você for fazer um jejum, por exemplo, de 5 dias estando anêmica, isso não é saudável. Deus não quer isso. Deus não quer que você fique doente fazendo jejum. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, se você tirar algo que você já queria tirar por saúde, a intenção não tá sendo Deus, a intenção tá sendo você melhorar a sua saúde. Por isso que eu falo. Quando você tira uma refeição, né? Eu ia comentar pra você tirar uma refeição, por exemplo, café da tarde. Mas você vai estar tirando algo que talvez você já consiga ficar sem, sabe? E aí não faz sentido, porque você não vai estar matando a tua carne, você só vai estar fazendo algo que nem faça tanta diferença assim. Então o ideal é você tirar a refeição que é mais importante pra você. Café da manhã, almoço, se você janta, janta. Bom, enfim, é isso que eu queria deixar. Uma explicação superficial sobre o jejum e incentivar você a fazer o jejum. Você pode não enxergar o que o jejum tá fazendo,
Mas tenha certeza que cada vez mais ele te aproxima mais de Deus. Com toda certeza.